A traição não se avisa, ela entra sorrateira, disfarçada de proposta. E hoje, proteger Ibrahim Traoré é mais do que uma missão militar. É um teste permanente à alma e ao caráter dos que o cercam. Foi com olhos fundos e voz firme que um dos guardas mais próximos decidiu revelar, longe dos holofotes, o fardo de guardar a vida de um homem que desafia o sistema. Abre aspas. Ofereceram-me 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Tudo o que eu precisava fazer era puxar o gatilho no momento exato em que ele se curvasse em oração. Não antes, não depois, quando ele se ajoelhasse para falar com Allah. Era ali que queriam o tiro. Foi esse o nível de desumanidade que trouxeram até mim. Como se a fé de um homem fosse o momento perfeito para assassinato. Mas não era só o dinheiro, era também o futuro, a cidadania garantida num país do norte, casa mobiliada, escola particular para os filhos, proteção jurídica e um novo nome, um renascimento às custas da morte do outro. Continua. Eles me disseram que era uma oferta irrecusável, mas eu vi logo que era de verdade. Uma armadilha feita de promessas vazias e sujeira moral. Dinheiro nenhum no mundo limpa o sangue de um homem justo derramado pelas costas. E me perguntei, com que rosto eu olharia minha mãe, meus filhos, meu Deus, depois disso? Seria esse o dinheiro suficiente para calar minha consciência quando ela gritasse todas as noites? Seria eu respeitado no novo país ou apenas um cão útil que foi descartado depois de cumprir sua função? O guarda, como tantos outros que decidiram permanecer leais, vive um dilema real. Enquanto Traoré sonha com uma Burkina Faso livre do neocolonialismo, com soberania sobre seus recursos e dignidade para o seu povo, há forças poderosas internas e externas que fazem de tudo para destruí-lo. Não por quem ele é, mas pelo que ele representa, a recusa em se ajoelhar. Esse tipo de lealdade não é comum. E manter-se firme quando tantos se vendem exige mais do que coragem, exige alma, porque o inimigo hoje não se esconde apenas em fronteiras distantes. Ele atua silenciosamente nos corredores dos palácios, nas conversas sussurradas entre espiões, nos brindes discretos de diplomatas e principalmente nas malas pretas que carregam cifras. A África conhece bem esse jogo sujo. Patrice Lumumba, o herói congolês, ousou dizer não às potências coloniais. Seu crime, amar demais o seu povo, foi derrubado, torturado e morto com apoio de interesses estrangeiros e cúmplices internos, todos seduzidos por promessas de cargos. Thomas Sankara, também de Burkina Faso, acreditava em independência real, em autossuficiência africana. Morreu com uma bala disparada por mãos conhecidas, mas guiadas por forças obscuras. Muammar Gaddafi foi um dos líderes mais controversos da Líbia, mas também um dos poucos que acreditava na criação de uma moeda africana única, lastreada em ouro, e na autonomia energética e política. Foi brutalmente eliminado depois que se tornou um obstáculo real à dominação estrangeira no continente. O padrão se repete. Líderes africanos que ousam pensar fora da cartilha ocidental não recebem diálogo, recebem sanções, conspirações e, por fim, a morte. Ibrahim Traoré está hoje na linha de fogo. É jovem, carismático, militar e tem ideias que desagradam profundamente quem se acostumou a explorar o continente sem resistência. Por isso, sua vida vale mais que ouro para os que querem silenciá-lo. E é nesse ponto que começa a verdadeira guerra, não apenas de balas, mas de lealdade. Abre aspas. Todo dia, quando acordamos, sabemos que o perigo não está só lá fora, ele pode estar no nosso lado. Um irmão de farda pode ter sido comprado na calada da noite, uma ligação recebida, uma conta
abastecida, uma ameaça feita contra a família e de repente o que era irmão vira carrasco. Isso torna cada gesto suspeito, cada silêncio pesado. Não há descanso real. Estamos sempre em vigília, não só pelo comandante, mas por nossa própria consciência. Essa é a realidade de quem escolhe proteger um homem que não se curva, que desafia os grandes, que fala de soberania quando a maioria aprendeu a obedecer. Para esses guardas, a luta não é apenas física, é espiritual, é psicológica, é o combate silencioso entre o certo e o fácil. E o mais difícil, saber que o mundo raramente honra os justos, que o destino de muitos líderes africanos corajosos tem sido o túmulo ou o exílio. E ainda assim, alguns escolheram continuar, porque sabem que há valores que não têm preço, que há homens que, mesmo mortos, vivem para sempre no coração dos seus povos, que há derrotas que valem mais do que vitórias compradas. Se um dia cairmos, que seja de pé, e se tivermos que morrer por ele, por Traoré, que seja sabendo que morri por algo maior do que eu. Prefiro viver como leão em terra selvagem do que como cão bem alimentado nas jaulas deles. Essa é a alma de um soldado fiel. Essa é a prova de que a esperança ainda respira em Burkina Faso. E enquanto houver quem resista ao brilho do dinheiro e ao sussurro da traição, Traoré e tudo o que ele representa continuará vivo. É isso. E soldado que recebeu uma proposta para eliminar Ibrahim Traoré fala e revela algo assustador. E isso é algo que me deixa muito preocupado, principalmente pela situação de segurança de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré está numa situação que não é para muitos. É uma situação que é para poucos. Poucas pessoas iam suportar a pressão, iam suportar a situação que Traoré está. E ver que os seus soldados são pessoas alinhadas com os ideais, são pessoas que entendem a importância de Ibrahim Traoré, porque 5 milhões de dólares é muito dinheiro, principalmente num continente em que as pessoas são medidas pelo seu preço. Muitos líderes africanos por menos já venderam várias nações. Muitos líderes africanos por menos já fizeram acordos que não beneficiam a sua população realmente. E enxergar que Ibrahim Traoré tem aliados como esses jovens que ficam ao seu redor, é incrível que Traoré tenha escolhido pessoas certas e esteja cercada dessas pessoas certas para poder fazer Burkina Faso seguir em frente. É isso que nós queremos. Burkina Faso tem que desenvolver para se provar que na verdade, as potências estavam erradas. Uma das coisas que eu tenho visto agora é essa questão da aproximação de Ibrahim Traoré com a Coreia do Norte. Eu não sou a favor da Coreia do Norte, nós sabemos muito bem o que acontece lá, não é coisa para se discutir, muitos defendem, etc. Mas só pelo fato dessa dificuldade em ter dados sobre a Coreia do Norte, dessa questão da dificuldade de entrar neste país, eu acho que já é algo que mostra que muita coisa que não está boa está a acontecer. Eu sei que muitas pessoas defendem que a Coreia está a ser sufocada e etc. Mas eu, em particular, não me simpatizo com esse país. E ver Traoré se aproximar é algo que eu, não, de certa forma, não vou questionar as decisões. Ele sabe o que está a fazer. O que eu admiro em Ibrahim Traoré é esse nacionalismo que ele tem, de certa forma, se livrar do neocolonialismo, porque ele já deixou bem claro que ele não procura favores, ele procura trocas justas, para que o seu povo não seja refém de outro povo, como aconteceu com a França. Por muito tempo, Burkina Faso e outros países da região do Sahel foram subordinados da França, foram muito castigados pela França. E ainda existem países, até hoje, que dependem da França em vários aspectos. Não que isso seja mau, mas a questão é que a França se aproveita dessa dependência para explorar cada vez mais esses países. Aí eu critico com muita veemência, porque eu acho que é algo errado, algo que não devia acontecer. Mas tirando isso,
olhar para os parceiros e que tipo de parcerias nós procuramos é extremamente importante. Estou a pensar em fazer um vídeo sobre esse assunto e destrinchar essa relação que existe entre Traoré e a Coreia do Norte. Eu acho que é um vídeo interessante, algo que nós devemos estudar e tentar perceber o que realmente Traoré pretende com a Coreia. Mas voltando ao nosso assunto, é esse relato de um jovem que foi subornado, acredito que sejam por vários grupos, tem grupos terroristas, tem países estrangeiros interessados na cabeça de Traoré. Mas o mais importante é perceber que mesmo assim ele não aceitou. É muito difícil, nós sabemos que ser honesto, principalmente nos dias de hoje, é algo complicado. É algo que exige muita maturidade espiritual, muita maturidade psicológica, porque as coisas que são oferecidas são realmente tentadoras. E ver que jovens como estes conseguem resistir a essa vontade de serem corrompidos é algo lindo, porque em África uma das coisas que mais me preocupa é o egoísmo por parte dos jovens africanos. É verdade, isso acontece muito. Mas enfim, vamos aguardar e perceber ao longo do tempo o que Traoré traz para nós, o que essas novas mudanças em Burkina Faso. Nós vimos que ele tem construído várias infraestruturas, tem enfrentado de forma eficaz os terroristas, mas nós sabemos que é necessário cada vez mais esforço por parte de Traoré. Mas só o fato dele se mostrar honesto e não ser corrupto já lhe diferencia de 99% dos líderes africanos. Coloque nos comentários a sua opinião, o que você acha de Ibrahim Traoré e essa questão desse relato. Muito obrigado por estar aqui. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.